Bom, pessoal, agora eu vou apresentar, mas a gente vai dar sequência aqui a nosso conjunto de palestras. O Ricardo Blend, me corrija se estiver falado errado, Ricardo, é diretor comercial da ZEG, e queria agradecer aqui em público. A ZEG é uma das patrocinadoras, é uma das empresas que ajudou aí a gente a produzir, a trazer esse evento, realmente fazer ele acontecer. Então, muito obrigado, Ricardo. Sem vocês, acho que esse evento também não teria acontecido, e vocês têm contribuído muito, e agora você vai contribuir com conteúdo, né? Então, contribuíram de duas formas, então é só agradecer vocês. Muito obrigado. Prazer, Marcos, obrigado pela oportunidade. Para nós da ZEG é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da nossa visão de mercado para o biogás, para o biometano e para os CBIOS. É um prazer também contribuir com o patrocínio, com a colaboração aí no evento. A gente não só está patrocinando, como contribuindo com conteúdo e ainda mentoria nesse final de semana. Então, para nós é excelente esse tipo de evento para fomentar cada vez mais o apoio às boas ideias do setor e a gente desenvolver juntos aí novos empreendimentos e novas startups para essa revolução energética que a gente está presenciando cada vez mais no setor. E é dela que eu vou falar nos próximos minutos. Eu continuo já? Como é a dinâmica? Fica à vontade, Ricardo. Agora o tempo é seu, o espaço é seu. Fica à vontade, tá bom? Obrigado. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. A minha conversa aqui com vocês hoje é basicamente sobre a visão da ZEG, sobre, como eu disse, biogás, biometano e CBIOS. Então, eu vou contar um pouquinho da ZEG, vou me apresentar, contar da ZEG, e depois contar da nossa visão, e no final aí estou aberto a qualquer comentário, perguntas para todos, fiquem super à vontade. Meu nome é Ricardo Blandi, eu tenho 16 anos de carreira, 15 anos no agro e um ano e pouco aí à frente da ZEG, sou diretor comercial. Apesar de ter me formado em administração, passei a vida inteira no campo, no agro, trabalhei com milho, soja, algodão. No setor eu trabalhei na Raizen, trabalhei na Zarnico, para quem conhece, uma consultoria, uma trading do setor. Então, trabalhei sempre no setor, muito com cana, trabalhei com etanol de segunda geração, pela Novozymes, trabalhei com trading de etanol e com o desenvolvimento do mercado de etanol logo no lançamento do carro Flex. E o que a gente vai falar hoje para vocês, pelo menos na nossa visão, da terceira revolução que está aí prestes a ocorrer nesse segmento, no sucro, dos últimos, se você pegar aí os últimos 15, 20 anos. Eu, quando entrei no setor, em 2004, o setor estava começando a discutir o carro Flex. Hoje a gente não fala mais em carro Flex, todos os carros são Flex, né? Alguns anos depois, a febre da biomassa e o bagaço, que era um problema, que era um estorvo para a usina, virou solução. E agora, o nosso objetivo é falar sobre, principalmente, um dos resíduos aí mais em abundância nas usinas de açúcar e álcool, que é a vinhaça. Então, o nosso papo aqui hoje é basicamente sobre ela, sobre esse resíduo que pode ser muito bem explorado, e se bem explorado, pode se tornar um energético, alguns energéticos, biogás, que pode ser transformado em energia ou biometano, para aproveitamento do setor e outros aproveitamentos que a gente vai conversar aqui nos próximos slides. Então, só para contar para vocês um pouquinho da ZEG, a ZEG é uma empresa do Grupo Capitale. A Capitale é uma das maiores comercializadoras de energia do país há quase 10 anos. A Capitale comercializa mais ou menos de 1,5 a 2 GB por ano, tem um faturamento de 1,5 a 2 bilhões de reais, é uma das comercializadoras independentes mais respeitadas no setor. Os nossos fundadores são egressos da EDP, fundaram a Capitale há 10 anos, e fundaram também a Bolsa Brasileira de Comercialização de Energia, a BBCE, e, inclusive, atualmente, o presidente do conselho da BBCE é o nosso CEO da ZEG, do Grupo Capitale, que é o Daniel Rossi. Então,
só para vocês entenderem um pouquinho onde a ZEG está inserida, o Grupo Capital tem esse know-how de comercialização de energia, de gestão de clientes, tanto no setor, no mercado regulado, quanto no livre e na geração distribuída. A ZEG é o grupo, é o braço renovável do grupo. A ZEG é dedicada exclusivamente a soluções de energia renovável. E a gente trabalha basicamente em 4 grandes frentes: solar, hidro, biogás e recuperação ou tratamento de resíduos. Eu sou o responsável comercial por essas 4 frentes. E a nossa pegada é deslocar combustível fóssil. Esse é o nosso drive, é substituir energia e combustível fóssil. E a gente se posiciona no setor olhando muito para o futuro, e eu vou falar muito de onde vem esse nome. ZEG significa Zero Emission Generation, emissão e geração zero. E essa é a nossa pegada, geração e emissão zero, oferecendo soluções criativas de economia circular, sustentabilidade e projetos para a substituição do fóssil. Então, a gente acredita muito nos 4 Ds, que a gente fala sempre. Todo mundo conhece os 3 Ds, a gente fala dos 4 Ds. A gente trabalha para descarbonizar a economia, e eu vou contar para vocês como. Descentralizar, todas as nossas plantas são modulares, flexíveis, escaláveis, são muito fáceis de serem instaladas, então a gente acredita muito na descentralização. Todas elas são digitalizadas, completamente 4.0, e trabalhando nesses 3 Ds, a gente trabalha a democratização de recursos, e eu vou falar também um pouquinho disso ao longo dos nossos próximos slides aí. Então, biogás. Biogás pode ser originado e captado de várias formas. A nossa visão para o Brasil é que no Brasil as 2 principais maneiras de você captar esse biogás em larga escala e transformar num energético comercialmente viável são principalmente aterro sanitário e as usinas de açúcar e álcool. Existem algumas diferenças entre os dois e nós estamos atuando nos dois. Então a gente tem experiência para falar um pouquinho dos dois. Então, nos dois, no aterro a gente fala de RSU, nas usinas a gente fala principalmente de vinhaça. Nos dois, o biogás precisa passar para chegar nos energéticos para um processo de limpeza, purificação, e a gente vai falar disso também ao longo dos próximos slides. Então, vou começar primeiro com o aterro sanitário. Eu não sei o quanto vocês conhecem, porque como é o Canaton, a gente está falando um pouquinho de aterro só para todo mundo ter um pouquinho da visão da captação do biogás no aterro. Você tem um sistema de captação num aterro moderno. Esse sistema de captação capta biogás, esse biogás capturado é tratado, a gente tira o H2S, o enxofre, e tirando o H2S ele pode produzir energia. Esse é o primeiro energético, através de motores turbogeradores, através de motogeradores ou turbogeradores. E você pode produzir energia, por exemplo, em contratos de geração distribuída, que hoje oferecem para micro e mini geração até 5 mega, um incentivo no fio, um incentivo na tarifa, que pode fazer sentido economicamente para o projeto. E se você quiser continuar limpando e purificando o biogás, você tira CO2, e esse CO2 que você retira, o biogás, não sei se todos sabem, mas o biogás tem mais ou menos aí entre 50% a 60% de CH4, de metano, mais ou menos 35% a 40% de CO2, e o restante são contaminantes e o H2S. Então, a hora que eu tiro o H2S e tiro o CO2, a molécula que era de 55% mais ou menos de CH4 vai para mais ou menos 90%, 95%, dependendo aí da molécula e do tratamento. E chego no biometano, que é um combustível regulado pela ANP, um combustível completamente intercambiável ao gás natural. Então, esse é um processo no aterro. O foco da nossa conversa hoje são as usinas, mas eu trouxe o aterro porque eu só vou dar um exemplo para vocês da nossa atuação como o ZEG Biogás. Então, nas usinas, o processo é muito parecido. A única diferença é que, em vez de captar o biogás, que já é gerado naturalmente pela decomposição, pela biodigestão dos resíduos orgânicos, dos resíduos sólidos urbanos ou resíduos orgânicos do lixo, né? Então,
num aterro sanitário você tem o lixo da população e essa biodigestão natural que acontece quando você aterra gera o biogás. Nas usinas não, nas usinas você precisa montar um reator, existem várias tecnologias de biodigestão anaeróbica no setor. A nossa é de um reator horizontal, uma lagoa, como se fosse uma piscina grande, de 15 mil metros de capacidade, que eu vou mostrar também. E nessa lagoa você cobre, você coloca o resíduo, no caso, por exemplo, a vinhaça, coloca inóculos de bactérias, e essas bactérias processam essa carga orgânica dessa vinhaça e produzem o biogás. Esse biogás, exatamente da mesma forma, você tira o H2S, ele é um pouquinho diferente, porque a limpeza é um pouco menos rigorosa, vamos colocar assim, o biogás é um pouco mais limpo do que o do aterro, mas da mesma forma você pode produzir energia e biometano. Então, isso só para dar um contexto da minha apresentação e para chegar na questão principal da apresentação, que é a vinhaça. Do mesmo jeito que o etanol descobriu o carro flex, depois do evento do ProAlco, todos vocês conhecem, depois a usina descobriu a biomassa, agora a gente está no momento da vinhaça, o momento de explorar a vinhaça. Então, a vinhaça, para a maioria das usinas, se tornou um problema. Você tem hoje um volume muito grande de vinhaça, né? Algumas usinas, para um metro cúbico ou 1 litro de etanol, produzem 10, 15 vezes o volume de vinhaça. A gente brinca que a usina é mais produtora de vinhaça do que de etanol. Então, essa vinhaça, ela é economicamente inviável de ser despejada no solo a grandes distâncias. Então, as usinas acabam despejando essa vinhaça próximo das suas unidades industriais, e isso, ao longo do tempo, pode ir saturando o solo de potássio. Então, um dos nossos grandes objetivos aqui é explorar essa vinhaça e transformar essa vinhaça num digestado. A gente utiliza no processo de biodigestão as bactérias, e você tira a carga orgânica dessa vinhaça, trata essa vinhaça, e ela sai de um pH 4, mais ou menos, para um pH 7, numa temperatura de, às vezes, 70, 80, até 90 graus, para uma temperatura de 38 graus, e a gente deixa a relação NPK um pouco mais equilibrada. Então, eu começo a falar de biogás e da oportunidade do biometano e da oportunidade da energia e dos CBIOS a partir da vinhaça. Então, a vinhaça passa a ter, quando a gente compara a vinhaça in natura com o digestado, que eu estou falando, é um pH mais próximo do neutro, melhor absorção de nutrientes pelo solo, tem uma temperatura mais baixa, o que pode diminuir a necessidade de calagem da vinhaça, aumenta a eficácia da cultura, e não é necessário estocar para diminuir a temperatura. Então, a gente começa falando da vinhaça para começar a falar das tecnologias para a transformação da vinhaça em biogás e do biogás, como eu disse, para o biometano e para a energia. Então, aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, uma tecnologia nossa. No setor tem várias, como eu disse. Hoje a gente tem a planta da Raízen, que começou a funcionar na usina Bonfim há poucas semanas aí, com uma tecnologia diferente da nossa. Então, nosso objetivo aqui não é dizer qual é a melhor ou pior tecnologia, longe disso, é para mostrar uma tecnologia como funciona. A nossa é de reatores horizontais, focada em resíduos úmidos. Então, particularmente, a gente não trabalha com a torta de filtro ou com a palha, outras tecnologias trabalham, mas no nosso caso, a vinhaça vem para essa lagoa, a gente arrefece, mistura para regular o pH, coloca nessa lagoa de 15 mil metros cúbicos que vocês estão vendo, faz o processo de biodigestão, e desse processo de biodigestão, vocês estão vendo ali o 6, sai lodo e sai o digestado, que volta para o campo, que é o digestado que eu mostrei no slide anterior, quando comparado com a vinhaça, que é melhor para o solo, melhor para a cultura e satura um pouco menos os canaviais. E a gente pode produzir biogás para energia ou biogás para biometano, que pode abastecer caminhões, e é disso que a gente vai falar. Então, contando um pouquinho para vocês, é uma tecnologia modular, é uma tecnologia, como eu disse,
completamente descentralizada, a nossa tese, a nossa crença é que a gente é capaz de, num investimento relativamente baixo, começar a transformar um pouco dessa vinhaça, das usinas que estão aí moendo 1, 2, 3, 4 milhões de toneladas, começar a transformar um pouco dessa vinhaça em biogás e aumentando essa transformação e ampliando essa transformação, mitigando o risco de mercados, conforme o apetite da usina, por exemplo, em trocar a frota e abastecer essa frota com gás, e o apetite do mercado em relação à energia, ao biometano, e a gente vai falar também disso. Então, entrando no biometano, contei um pouquinho para vocês da ZEG, o que a gente faz. Agora contar um pouquinho, situar um pouquinho o biometano no Brasil e onde a gente, como produtores de biometano, estamos situados. O biometano no Brasil hoje, em larga escala, em escala industrial, é produzido por 3 empresas. A Ecometano, que produz em Fortaleza e no Rio, a Gás Verde, que produz em Seropédica, no Rio, e a ZEG Biogás, que produz em São Paulo, em escala industrial. Sabesp, Itaipu e outros produtores, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? E outros produtores ao redor do Brasil produzem aí numa escala um pouco menor, que a gente conhece, registrado na ANP, são esses 3 grandes produtores que a gente está falando, que a gente está mostrando aqui no slide. Então, começar contando para vocês da nossa produção. Nós hoje produzimos no estado de São Paulo, na verdade na cidade de São Paulo, no 5º maior aterro do mundo, é o maior da América Latina, é um aterro que tem mais de 2 milhões de metros quadrados, recebe mais de 7 mil toneladas dia e tem aí uma operação de 350 a 400 caminhões por dia. Aqui vocês podem ver a foto aérea do aterro. Esse aterro é o aterro chamado Centro de Tratamento Leste. O aterro é na zona leste de São Paulo, em Sapopema. Quem conhece a cidade de São Paulo, é na extrema zona leste. Aqui tem uma foto da nossa planta, a planta da ZEG. A gente produz energia nesse aterro com biogás do aterro há mais ou menos uns 2 anos, 2, 3 anos. Vende 5 mega para uma operadora de telefonia e 3 mega para autoconsumo, para o nosso próprio consumo. E a gente produz biometano, 10 milhões de metros cúbicos ano, ou 30 mil metros cúbicos por dia, e a nossa projeção é chegar em 90 mil metros cúbicos por dia nesse aterro. Então, só que a gente começa a produzir nesse aterro, mas não termina aí. A gente começou no aterro, mas o nosso objetivo é explorar o que a gente chama, que a Biogás deu aí o carinhoso nome de pré-sal caipira. A gente acredita que existe, assim como a Biogás, a Associação Brasileira de Biogás, acredita que existe um potencial gigante, um potencial enorme no interior do Brasil para a produção de biogás, que se equipara ao volume de gás natural que existe na costa no pré-sal, por isso pré-sal caipira, para quem não conhece o nome. Como vocês podem ver aqui, a gente brinca que é um escorpião, é a rota mais popular do Brasil, que vai de Santos para o Mato Grosso e Paranaguá para o Mato Grosso. Nessa rota, nosso objetivo nessa rota a ZEG Biogás tem o objetivo de desenvolver, mais ou menos aí nos próximos 2, 3 anos, 8 a 10 postos de produção de biogás, e esse biogás transformar em biometano para abastecer as frotas e os caminhões poderem fazer esse caminho Mato Grosso, Paranaguá, Mato Grosso, Santos, completamente abastecidos com combustível renovável. E aí vem a terceira revolução que eu estava comentando. A primeira revolução é dos carros leves, dos carros flex, a segunda revolução no setor da biomassa, e o terceiro é o combustível para a frota pesada. A gente poder abastecer os caminhões do agro, que fazem a rota do agro, com biometano, um combustível 100% renovável, 100% doméstico, que gera, assim como etanol, várias externalidades positivas no país, emprego, renda, desenvolvimento. Então, é mais uma oportunidade que o setor tem de explorar, até ontem, como era o bagaço, que as usinas tinham um problema com as montanhas de bagaço no seu quintal, agora tem o problema da vinhaça pode se tornar aí uma solução, uma nova linha de receita, um novo combustível nessa terceira revolução energética que a gente está vivendo no setor, na nossa visão. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos de empresas que a gente está
usinas de açúcar e álcool, aterros que a gente está desenvolvendo nessa rota, em Uberlândia, em Rio Preto, Uberaba e assim por diante. A gente está em conversas aí com os principais grupos sucroalcooleiros para desenvolver essa rota. E o nosso interesse em desenvolver essa rota é realmente fazer o que algumas montadoras fizeram com o carro elétrico na rota São Paulo, Rio de Janeiro, fazer com que você consiga abastecer de ponta a ponta sem colocar uma gota de combustível fóssil no seu tanque, para o caminhoneiro ter gerar mais esse impacto positivo para a nossa sociedade. Então, a produção descentralizada, que é uma das vantagens que a gente oferece, inclusive, para os nossos consumidores. Então, qual que é se fosse resumir, qual que é a missão da ZEG? A missão da ZEG é desenvolver postos de produção de energia e combustível renovável para substituir energia e combustível fóssil, e aí, no caso, estou falando basicamente de produção de biometano para substituir o diesel, e a maneira como a gente faz isso é desenvolvendo parcerias com aterros sanitários e as usinas de açúcar e álcool, e oferecendo para consumidores próximos desses postos de produção uma proposta de valor de um combustível que é 100% equivalente ao gás natural, 100% renovável, a preços competitivos, que reduz a emissão em até 90% se comparado com o diesel, 95% se comparado à gasolina, 85% se comparado ao GLP e 80% se comparado ao gás natural. Então, eu estou falando aí de 80% mais ou menos a 90% de substituição se você comparar com gás natural, GLP ou diesel, e 95% se comparar com a gasolina, por exemplo. Então, um combustível 100% renovável que oferece essa redução numa produção descentralizada, a preços competitivos e que a gente corrige no IPCA, ou seja, eu saio do risco dólar, saio do risco petróleo, da correção desse combustível e vou para um risco conhecido, que é um risco IPCA, que no Brasil hoje, graças a Deus, está bem controlado e a gente sabe qual é a curva do IPCA e da inflação nos próximos anos. Então, contando para vocês da empresa, onde a gente começou a nossa tese, para onde a gente está indo, para chegar no principal, que é falar um pouquinho do combustível e desses dois novos mercados, o mercado do biometano e o mercado do CBIOS. Primeiro dizer que isso não é um projeto para daqui a 5 anos, não é um plano. No aterro de Sapopemba que eu mostrei, a gente já está produzindo, a gente começa a entregar no mês que vem. No aterro de Sapopemba que eu mostrei, na Zona Leste de São Paulo, a gente começa a entregar 1/3 da nossa produção para duas indústrias onde a gente substitui o gás natural, e os outros 2/3 para uma distribuidora que vai exatamente abastecer caminhões com biometano liquefeito. E no setor também é uma realidade, não só no aterro, como no setor. A gente, junto com a Scania, que é nossa parceira, e com a São Martinho, também parceira, a gente já está abastecendo caminhão com biometano, e caminhão esse que já operou na entre-safra e agora operou na safra carregando cana. Então, para ser bem claro, a Scania, a São Martinho e a ZEG, a gente está juntos nesse projeto, abastecendo caminhões convertidos ou 100% a gás. No caso da Scania, eu não sei quanto vocês acompanharam, a Scania investiu mais de R$1 bilhão para ser capaz, na fábrica de São Bernardo, na mesma linha de montagem do caminhão a diesel, produzir caminhões 100% a gás. Na Europa isso é muito comum, em alguns lugares da Europa, 7 ou 8 caminhões a diesel, a Scania já produz caminhão 100% a gás. No Brasil começou agora essa revolução, a Scania começou a entregar esse caminhão agora no começo da safra, em abril. Então, a Scania começou a entregar esses caminhões 100% a gás, e a gente já começou a testar esse caminhão, inclusive antes mesmo do caminhão já brasileiro, um caminhão importado, a gente já começou a testar na usina São Martinho, e agora a gente cada vez mais incentivando esses caminhões 100% a gás da Scania no setor. Então, esse posto que vocês estão vendo aqui é o posto da São Martinho, isso aqui na usina Santa Cruz, perto de Araraquara, é um posto desse, onde
Várias usinas têm lá o posto de etanol, né, onde os carros leves abastecem etanol. Esse é um posto de um caminhão, um posto de biometano para abastecer o caminhão 100% a gás, ou mesmo o caminhão convertido parcialmente a gás. Então, esse posto não é um sonho, é uma foto real. Então, a realidade chegou, né? Essa revolução energética está acontecendo. Então, o biometano, para o setor, para a troca, para ser utilizado nas frotas a gás, ou 100% ou convertidas, já é uma realidade. E traz muitos benefícios. Traz benefícios para as indústrias e para as frotas. Para a indústria, já a gente comentou, né, um combustível produção nacional, que fomenta a economia circular, porque eu estou usando os resíduos, muitas vezes, das próprias indústrias. Produção próxima ao consumo, ou seja, eu diminuo aí o tempo de estrada, substitui os combustíveis fósseis. Preço competitivo, porque não adianta nada ser sustentável ambientalmente, não economicamente. Então, a gente consegue hoje ser bastante competitivo com o diesel, com o gás natural e com o GLP. Inclusive, muitas vezes, a gente consegue inclusive, ser mais competitivo que o duto, por exemplo. Redução de até 90% de CO2, a gente falou, e a previsibilidade do IPCA. Para as frotas, e a gente provou isso na São Martinho agora recentemente, com a performance do caminhão nos últimos 6, 7 meses aí que a gente vem testando o caminhão desde o início do ano. Mesma potência dos demais combustíveis, mais econômico que o diesel, totalmente intercambiável ao GNV, o gás natural veicular. Ele tem um custo total, a hora que você olha para o custo do caminhão, manutenção, troca, o valor terminal do caminhão, a gente olha o custo total, que a gente chama de TCO, menor que o diesel. Um processo de abastecimento seguro, isso é importante ser dito, pelo Inmetro. Redução de até 90% de CO2, a gente falou. E uma autonomia que ela pode ir no liquefeito até 1.200 km, ou seja, eu posso fazer uma rota grande, abastecendo um ponto, fazer 600 de ida, 600 de volta, abastecendo o mesmo ponto e assim por diante, no liquefeito. 450 km mais ou menos no combustível comprimido. E, para vocês terem uma ideia, 300 km andando de biometano, o nosso biometano a gente chama de gás bio, é equivalente a uma árvore plantada. Então, ou seja, existe um impacto importante, positivo, ambiental, social, um combustível viável economicamente. O biometano realmente não é um sonho, é uma realidade e já está acontecendo na São Martinho, já está acontecendo no Aterro de São Paulo, no Rio de Janeiro, pelos nossos parceiros, outros produtores, como eu disse, que produzem no Rio de Janeiro, produzem no Ceará, em Fortaleza. Então, o biometano já acontece em vários lugares do Brasil, no sul do Brasil, vários produtores em pequena escala já produzem biometano, abastecem carros e veículos, enfim. Então, só para contar um pouquinho para vocês dos benefícios para a indústria e para a frota. Então, todo o benefício gerado pelo biogás, pela exploração da vinhaça, a transformação no biogás, que pode produzir energia renovável ou biometano, ele já é um impacto positivo, mas ele não é o único. Além disso, a grande maioria de vocês conhece o RenovaBio, um programa que realmente tem aí acentuado a revolução energética que o Brasil está passando. Um programa que a gente tem, eu particularmente tenho orgulho de presenciar, porque acompanhei bem o comecinho dele, quando eu trabalhava com etanol de segunda geração. Essa discussão começou lá atrás. Então, o RenovaBio, que nasceu basicamente das discussões do Protocolo de Quioto, das discussões do Acordo de Paris, e que hoje pega uma onda muito importante, surge uma onda muito importante, que é essa preocupação da sociedade atual, e ainda mais agora com essa pandemia, cada vez mais com o nosso bem-estar. Eu sempre digo que nós, tomadores de decisão, nós temos que mudar o mindset, mudar a nossa mentalidade para cada vez mais entender que problemas sérios como a pandemia vão afetar cada vez mais e vão nos desafiar cada vez mais como sociedade. E em vez de pensar cada um no seu quadrado, a gente tem que pensar cada vez mais como uma única humanidade, uma única sociedade e promovendo um bem-estar único.
universal e único. Então, a nossa missão ZEG é desenvolver, colaborar o máximo possível com essa revolução energética, assegurando que cada vez a gente diminua esse aumento de temperatura média global, faça cada um o nosso papel, e se todos nós fizermos cada um o seu papel, a gente vai, com certeza, mudar o tipo de impacto que a sociedade e a humanidade tem no planeta. Então, aqui eu trago o que é o futuro do mercado de carbono, pensando com essa visão de futuro de Zero Emission Generation, que é o mercado de carbono ter mecanismos ainda cada vez mais definidos. A gente ainda está numa discussão hoje. A gente teve recentemente, infelizmente, não teve o sucesso que a gente imaginava a conferência em Marrakech. Agora a gente está vislumbrando aí a COP26 em Glasgow, que a gente espera que tenha o sucesso que Marrakech não teve. E voltando aqui para o nosso país, voltando para a nossa realidade, o RenovaBio, que é um programa realmente diferenciado, que visa ter 18% de bioenergia em sua matriz energética no país até 2030, e que para nós se traduz basicamente, o programa se traduz basicamente numa realidade hoje de compra e venda de CBIOS, os certificados de bioenergia, onde você tem um produtor de biocombustível emissor, as distribuidoras de combustível como compradoras, e um objetivo de redução de 10% de emissão em 10 anos. O programa, para quem não sabe, começou no final do ano passado. Quem quiser mais informação, aqui eu trouxe algumas referências, a lei, decreto e portaria. Mas o grande ponto do RenovaBio, para nós, e agora fazendo um link com o biometano, é que o biometano, como ele tem uma redução aí de até 95% das emissões se comparado com a gasolina, ou 90% se comparado com o diesel, ou 85% o GLP, ou 80% o gás natural, ele além de trazer uma nova receita e solucionar um problema da usina, além de solucionar o problema da vinhaça, trazer uma receita adicional para poder vender esse biometano no mercado, ele traz uma nova receita que pode gerar também uma outra externalidade positiva, que são os CBIOS. Então, aqui vocês podem ver a comparação do etanol, do biodiesel e do biometano com a gasolina e o diesel, e essa redução de até 95%, pegando o chão e o teto desse intervalo, né? Pegando as duas pontas do intervalo. Então, os CBIOS são valores... a primeira comercialização aconteceu aí a mais ou menos $10, hoje o preço é flutuante, e agora a gente o mercado começou a cada vez mais crescer e comercializar esses CBIOS. Então a gente trouxe aqui um exemplo de um CBIO que dá mais ou menos aí 900 litros de etanol, ou um CBIO, falando do biometano, pode dar 350 metros cúbicos de biometano. Então, o que um CBIO gera uma receita adicional para uma usina de açúcar e etanol de mais ou menos 0,05 centavos por litro de etanol, para a mesma usina que produzir biometano, ela pode gerar 1/5 desse valor do CBIO, mais ou menos 0,01 centavos por litro de etanol, para uma usina que produz aí, às vezes 100 milhões de litros, 150 milhões de litros. Isso faz uma boa diferença no final do ano, no final da receita na apuração do ano. E para quem produz biometano como nós, juntos com a usina, também para nós faz toda a diferença. Então, a mensagem que a gente queria passar para vocês, a principal mensagem é essa terceira revolução energética que o setor está passando, que um problema se tornou solução, e essa solução gera biometano por um lado, CBIOS por outro, ainda a possibilidade de produzir energia com esse biogás, e é uma revolução, é uma oportunidade que a gente está tendo de, mais uma vez, transformar o nosso setor, a nossa sociedade, o nosso país, gerando renda, desenvolvimento econômico e uma das coisas mais importantes, um impacto sustentável, ambientalmente positivo do setor. Então, a gente sempre convida no final, vem fazer parte dessa revolução energética. O futuro é exatamente agora, o segundo depois
desse momento que a gente ofereceu o poder a todos nós de fazer acontecer. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade. Eu deixei aqui meu e-mail, ricardo.bland@zeg.com.br. Eu sou o diretor comercial da ZEG, Zero Emission Generation, e essa é a nossa missão, geração e emissão zero. Obrigado aí pela oportunidade. Ô, Ricardo, muito obrigado. Uma dúvida aqui, na verdade são duas perguntas em uma, né? Se nesse processo todo, né, dentro da usina de biodigestura lá, se vocês usam uma solução de software de análise, usando tecnologia da informação para fazer alguma análise, e qual que é a maior dificuldade, né, desse processo, e onde vocês acham que é o maior gargalo e o que poderia ser resolvido usando tecnologia da informação? Boa pergunta, Marcos. A gente usa sim, todas as nossas plantas são 4.0. A gente tem, para você ter uma ideia, a gente tem um drone no fundo da lagoa que emite, que gera informação para a nossa planta ser operada, porque um dos grandes chaves, um dos grandes desafios de uma lagoa daquele tamanho é você manter as bactérias em alta performance, os inóculos de bactéria em alta performance. Então, a maneira como você recircula o lodo, por exemplo, é fundamental. Então, todas as nossas plantas são completamente digitais, 4.0, e a gente usa softwares e tecnologias de informação, sim, são fundamentais. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual é o software, porque essa não é a minha área, mas só para te dar uma ideia da importância disso, uma planta, para você ter uma ideia, uma planta como aquela que eu mostrei, com uma lagoa, ela é operada por uma pessoa, por turno. Então, a gente consegue com uma pessoa, claro que a planta já comissionada, já funcionando em voo de cruzeiro, você é operada por no máximo 2 pessoas, dependendo aí se eu vou produzir energia, biometano. O próprio motorista do caminhão, ele mesmo pode abastecer o seu próprio caminhão com aquele posto que vocês viram que está na Santa Cruz, no Grupo São Martinho. Então, assim, as plantas são praticamente, elas tocam praticamente sozinhas, né? A gente brinca. Então, tecnologia de informação para nós é fundamental. Então, acho que endereçando a sua primeira pergunta. A sua segunda pergunta em relação ao nosso maior desafio, correto? Nosso maior desafio na escala, é essa a pergunta, certo? Isso, o maior desafio para implantar a plantação disso. Isso. A gente tem, eu vou dizer assim, a gente tem 3 grandes desafios. O primeiro desafio é um desafio de pioneirismo, vamos colocar assim. Então, hoje você tem que romper algumas barreiras. Exemplos. A gente faz numa usina que não é conectada no duto. Então, você precisa vender isso na carreta. O biometano ainda é novidade para algumas indústrias. Então, a indústria fala assim, puxa, eu recebo gás natural no duto e eu vou trocar por um biometano que vem no caminhão. E o risco de abastecimento desse caminhão não chegar. Então, tem alguns riscos, digamos assim, do pioneiro. Ou porque não tem duto, ou porque não tem regulamentação, ou porque não é 100% claro para os nossos clientes o poder calorífico do biometano versus o poder calorífico do gás natural. Então, tem várias dúvidas que são as barreiras do pioneiro. Acho que esse é o primeiro, romper essas barreiras. O segundo, você tem uma produção de vinhaça que é intermitente, que tem várias paradas. Choveu, a usina para na entre-safra. Então, você precisa ter um controle muito preciso, cuidadoso da performance das bactérias, ter algumas soluções aí a hora que você não tem vinhaça, que a gente trabalha com isso. E você tem um desafio da entre-safra. Se eu vendo biometano para um cliente que consome 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, eu tenho um desafio da entre-safra. E aí a gente tem outras soluções para isso também. Então, esse é um desafio que origina nessa intermitência da vinhaça. E o terceiro e último desafio é que, se você olhar para os projetos, só olhar retorno financeiro, se você olhar só taxa de retorno, valor presente líquido, todos aqueles índices financeiros, sinceramente, tem projetos que você não investe.
Então você acaba, a gente diz que a gente tem que, hoje, nesse momento, a gente está investindo muito mais no desenvolvimento da tese, no desenvolvimento do combustível no Brasil, do que necessariamente querendo garantir o retorno dos acionistas em cada um dos projetos. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, é claro que a gente precisa, os acionistas precisam ter retorno, mas o meu ponto é que, se a gente olha isso para cada projeto individualmente, a gente acaba não fazendo os projetos. Se você olha para a tese, o que isso vai trazer em termos de criação de valor no médio e longo prazo, aí você vence essa barreira. Então, acho que são os 3 grandes desafios: o desafio do pioneirismo, da intermitência da vinhácia e do retorno financeiro, da análise cada vez mais macro, holística do retorno financeiro e do valor criado, e não só a visão míope de projeto por projeto. Acho que são os 3 grandes desafios. Legal. Bom, Ricardo, muito obrigado pela palestra, pelo conteúdo, e novamente obrigado aí pela parceria, em acreditar no evento e contribuir, pelas também mentorias que vocês vão realizar aí, ajudando as pessoas a entenderem e enfrentar esses desafios e criar soluções também para esse setor de biogás. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, desejo aí boas palestras a seguir, que a gente puder ajudar, conta com a ZEG, conta com a gente. Beleza. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Obrigado, Valeu. Marcos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.